Olá a todos, eu sou Márcio Gonçalves dos Santos, estudante do curso de História pela UNEB, Universidade do Estado da Bahia, em parceria com a ABEI, Universidade Aberta do Brasil. Estudo aqui no Polo Rio das Contas, Polo Jequié. Durante os 4 anos que eu estive na faculdade, eu também fiz alguns cursos complementares. Alguns que eu achei relevante fazer, que foi o curso de Educação e Cultura Afro-Brasileira, que foi um curso de extensão pela UESB, com carga horária de 180 horas, e também fiz um curso de aprimoramento na língua brasileira de sinais, que atualmente é onde eu trabalho. Trabalho como intérprete de Libras no ensino superior. Como requisito da UNEB, eu estou gravando esse vídeo para apresentar a minha monografia, cujo tema é o ensino de história do aluno surdo no ensino médio. E agora eu vou estar fazendo uma síntese dessa monografia. Tive também a orientação dos meus orientadores, que foi o professor Alfredo da Mata e o tutor orientador, que foi Gilmar Guzmão, que foram parceiros primordiais para a conclusão dessa minha monografia. A minha monografia, como requisito da UNEB, eu vou estar falando agora a justificativa, né? Ou seja, a minha monografia justifica-se o porquê. Pela necessidade de conhecer as metodologias para que o aluno surdo tenha ganho, ou seja, que metodologias são mais viáveis, que recursos, que estratégias são mais viáveis para que o aluno surdo inserido no ensino regular tenha ganhos. E o problema da minha monografia é como potencializar o processo de inclusão do aluno surdo, significando as suas potencialidades. E o objetivo geral é possibilitar um ensino de história ao aluno surdo mais contundente, ou seja, que a partir do momento que o aluno está inserido no ensino regular, que ele possa ter ganhos, que ele possa ter mais credibilidade, não ver a deficiência como uma barreira, como um impedimento ao conhecimento, mas sim como uma possibilidade. E como objetivo específico da monografia, que são 3, os principais objetivos específicos, é conhecer os mecanismos ou estratégia de inclusão do aluno surdo em um período histórico. Ou seja, percebemos que a lei que dá obrigatoriedade ao aluno com deficiência, seja surdo ou qualquer outra deficiência, é recente em nosso país, né? Antes não tínhamos, há cerca de 10 anos antes, os alunos deficientes não podiam estudar no ensino regular, e hoje, através dessa lei, ele já está inserido no ensino regular, é uma obrigação. Então, o que a gente perceber nesse período o que contribuiu para o aluno inserido no ensino regular. E o segundo objetivo específico é investigar através do ensino quais as possibilidades que o aluno favorece, que o aluno possibilita dentro do contexto escolar. E o terceiro objetivo específico é perceber a contribuição do aluno surdo inserido no ensino regular. Ou seja, ele está dentro do ensino regular. Quais são os favorecimentos, essa troca de experiência, essa socialização entre as pessoas que não apresentam deficiência e as pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Metodologia. A minha metodologia se baseou em intensas leituras de artigos, de monografias, cujo tema é a inclusão do aluno surdo no ensino regular, e livros, muitos livros mesmo, livro de Eunice Quadro, livro de Paulo Machado e outros autores, né? Livros ligados à pessoa com deficiência, ou seja, a inclusão do aluno surdo no ensino regular. E também fiz algumas visitas a alguns órgãos ligados à pessoa com deficiência, a pessoa surda, que foi o CAP, Centro de Apoio Pedagógico, e a Sala de Recursos Multifuncionais, que é na sala do IERP. Então, através dessa metodologia, é que eu criei estratégia para fazer essa monografia. O período da educação, da história do surdo, período da antiguidade, da Idade Média, né? Foi um período muito cruel, muito perverso mesmo. Os surdos sofriam muito, eram muito humilhados, discriminados e sofriam muito preconceito e discriminação. Por quê?
associava a surdez com uma deficiência até intelectual, ou seja, o surdo era visto como doido, não tinham direitos, até casar eles não podiam casar, porque a sociedade viu o surdo desprovido de qualquer direito, não podia comprar, viviam à margem da sociedade. Chegando aqui no Brasil, só foram mesmo ter um órgão assim específico a partir do momento do ano de 1857. Foi quando Dom Pedro II, que ele tinha um neto surdo, o Brasil ainda não tinha nenhum órgão, nenhuma entidade ligada à pessoa com deficiência, à pessoa surda. Aí, como na França já tinha muitos estudos, já tinha muitos órgãos ligados à pessoa com deficiência, o surdo, é que ele percebeu que deveria trazer alguém de lá para desenvolver algum estudo e até mesmo criar um órgão específico para a educação e o progresso do surdo. É quando ele convida Ernest Rust, lá da França, no ano de 1857, e ele vem aqui e desenvolve os estudos para o surdo. E em parceria com o governo é criado no dia 26 de setembro do ano de 1857 o INES, que é o Instituto Nacional de Educação aos Surdos, que esse dia é considerado um marco, porque é o primeiro órgão criado visando atender o surdo. Esse dia no Brasil todo é comemorado o Dia do Surdo, 26 de setembro é comemorado em todo o Brasil o Dia do Surdo. Então o que acontece? A partir daí ele já tem muita experiência na educação do surdo, Ernest Rust começa a desenvolver estudo, algumas estratégias para que o surdo tenha ganhos. Então a gente percebe o quê? Que a visão da sociedade antes, muda. O surdo antes era visto do ponto de vista patológico, se associava a surdez como uma doença grave, não tinha direito, era desprovido de qualquer direito. E a partir desse momento, a surdez, a passos bem lentos, a percepção da sociedade, a opinião muda. Ou seja, agora a deficiência é vista sob o ponto de vista socioantropológico, ou seja, a questão da surdez é uma diferença socioantropológica, ou seja, é uma diferença cultural, o surdo tem a sua própria cultura. E a partir desse momento é que começa a ter ganhos, os avanços começam a crescer bastante. Aí a língua brasileira de sinais é difundida gradativamente e até chegar nos dias de hoje. Jequié, também conhecida como Cidade Sol, porque aqui predomina o sol quase durante o ano todo. O inverno não é tão rigoroso como algumas cidades são, né? Aqui o sol é irradiante quase durante o ano todo. A temperatura gira em torno de 35 até 40 graus. No verão mesmo é bem intenso, por isso que é chamada de Cidade Sol. Jequié fica distante de Salvador, cerca de 365 quilômetros. É uma cidade polo. E também Jequié tem festas, né? A chamada festa junina, que ocorre no mês de junho, de 21 a 24. É uma festa junina que movimenta toda a cidade, a economia, o turismo. Vários cantores conhecidos até nacionalmente e as cidades circunvizinhas vinham para Jequié para movimentar a cidade. E também ocorre no dia 1º até o dia 13 de junho a tradicional festa de Santo Antônio, que é promovida pela Igreja Católica, a Igreja Matriz. Ou seja, é uma festa antes do São João. Ou seja, podemos perceber o quê? Que quase durante o mês de junho todo a cidade se movimenta, né? Nesse clima de festa junina. Jequié tem 116 anos de emancipação política. Né? É uma cidade que também tem uma economia muito forte, várias indústrias instaladas aqui, indústria de porte grande, calçadista e também de refrigeração. Jequié tem procurado cada vez mais crescer na política relacionada à pessoa com deficiência. Uma das primeiras entidades a trabalhar com a pessoa com deficiência, no caso específico a pessoa surda, foi a CEMAR, que é chamada Escola Maria Rosa, funcionando na Avenida Rio Branco, no ano de 1800. E de lá para cá, isso mesmo antes da lei ser regulamentada, a lei de Lida, que só foi regulamentada no ano de 2002. É a lei 10.436. Então, a CEMAR foi uma das primeiras entidades a trabalhar com a pessoa com deficiência. As professoras não tinham assim, uma metodologia específica para trabalhar, era mais através de gestos, de música. E só com o decorrer do tempo que as metodologias foram avançando, ou seja, através de encontros, através de seminário, através de palestras que essa entidade procurava fazer e participar, é que as ações foram mais implementadas e crescendo.
E no ano de 2005 a CEMAR foi extinta, não existia mais, não, foi extinta. Aí outros órgãos começaram a trabalhar também com a pessoa com deficiência, que foi o IER, Instituto Educacional Regi Pacheco, criou uma sala de recursos para atender os alunos que estão matriculados, atender os alunos surdos, ou seja, um reforço escolar chamado AE, Atendimento Educacional Especializado. Também o CAP, que é o Centro de Apoio Pedagógico, que não só trabalha com a surdez, mas tem vários núcleos dentro desse CAP que atende a pessoa com deficiência. E vários outros órgãos também começaram a se desenvolver na cidade para que a pessoa com deficiência tivesse mais ganhos. Jequié tem em torno de 100 a 120 surdos e alguns desses surdos ainda não estão inseridos na escola regular, não estão inseridos. Alguns já terminaram o ensino médio, né? E alguns já estão na faculdade, que são 4 alunos. Então, Jequié tem procurado realmente desenvolver algumas políticas, algumas ações relacionadas à pessoa com deficiência, à pessoa surda. Só que não está avançando muito, não podemos dizer que tem um avanço considerável, mas tem um avanço razoável relacionado à pessoa com deficiência, até porque os estudos, as ações ainda são novas. E de acordo com a citação de Machado, que é do ano de 2008, ele fala que a escola tem que rever o seu currículo, rever as suas concepções, né? Porque a partir do momento que a escola recebe um aluno com deficiência, há um despreparo por parte de toda a equipe pedagógica, professores, diretores, né? Então o ideal seria a escola pensar o seu currículo, pensar as suas ações, para que quando o aluno estivesse inserido no ensino regular, não possa ter esse estranhamento, essa angústia para atender essa pessoa com deficiência. O ideal seria planejamento, ações, reuniões, para que o aluno inserido no ensino regular tenha satisfação, tenha prazer em estar inserido no ensino regular. E dentro desse capítulo, são 2 pontos que são abordados, que é a questão da identidade e a cultura dos surdos e também outro ponto, que é a ideologia da escola na vida dos surdos. E nesse ponto 1, eu trago algumas informações muito importantes, muito relevantes mesmo, sobre a diferença sociocultural do surdo dos ouvintes, né? A Libras, que é a língua natural do surdo, a primeira língua dos surdos, e a gente não usufrui da Libras, porque o que? A gente tem a língua portuguesa, que é a nossa primeira língua. Já o surdo não, o surdo é o inverso. A primeira língua é a Libras. E depois que ele começa, através das entidades, dos órgãos que atendem a pessoa com deficiência, o surdo, é que ele vai adquirir o português. Então, a partir do momento que a pessoa é diagnosticada com alguma surdez, ele é encaminhado para a entidade para que possa ter uma fluência maior na língua brasileira. Porque a partir do momento que ela tem essa fluência, ela tenha ganhos, é que ela vai conseguir ter acesso às informações ao mundo visual e depois à escrita, à língua portuguesa. E a questão da diferença cultural, isso é muito importante e muito marcante mesmo na comunidade surdas, né? Alguns costumes, alguns aspectos culturais são notórios quando a pessoa tem uma convivência, tem uma aproximação na comunidade surda. Eles preferem socializar as informações com mais intensidade. O aspecto dele visual é mais intenso. Embora a maioria do Brasil seja constituído por pessoas ouvintes, e um grupo razoavelmente pequeno é considerado de pessoas surdas, eles não têm essa troca de cultura bem intensa, não. Eles acabam absorvendo uma forma peculiar de se conversar, de se dialogar, sempre estão juntos, as informações são compartilhadas com mais intensidade. E de acordo com até uma citação de Silva, que é muito importante, ele vai falar que a cultura representa para o surdo como uma identidade, como uma afirmação, né? A questão da língua deles, eles têm isso como um pertencimento, é a sua defesa, é a sua língua. E eles sempre estão juntos, socializam junto, né? Até a questão da família, né? O surdo mesmo, a grande maioria, eles preferem se relacionar, namorar, até casar mesmo com pessoas parecidas com eles, ou seja, com surdo casando com surdo, porque eles na visão deles, com isso, eles vão compreender melhor, vão ter uma compreensão melhor, vão ter uma harmonia melhor. Alguns casos acontecem
de ouvintes casarem com surdos, mas são casos pequenos, isolados, mas a maioria em si, eles socializam e convivem juntos, então isso é um aspecto cultural. E um outro ponto que eu trago, que é muito importante, é a ideologia da escola em Jequié na vida dos surdos, né? Será que a escola está preparada para receber o aluno surdo? Nas reuniões pedagógicas, no PPP, quando a escola elabora, vamos supor, um exemplo, é a escola que ainda não tem um aluno surdo, e quando vai fazer esse planejamento, esse PPP, será que a escola já está preparada para receber esse aluno surdo? Ela, nas reuniões, ela contempla, ela coloca ali ações, informações que possa atender futuramente, se acaso receber um aluno surdo? É isso que é importante pensar e refletir. E eu trago alguns pontos muito importantes nesse ponto sobre a ideologia da escola, porque o que? Acontece o quê? Que quando vai acontecer as reuniões, só acontece o quê? A visão dos ditos normais, dos ouvintes, né? Aí o surdo fica em desvantagem. Não só o surdo, mas todas as pessoas com deficiência. No caso específico, que é o meu tema, que é a inclusão do aluno surdo no ensino médio, no ensino de história. Então, é necessário pensar, é necessário que a escola reformule seu currículo, faça uma readaptação constantemente, para que o aluno surdo possa ser satisfeito, possa estar inserido no ensino regular e tenha ganhos. E referente ao ensino de história, é necessário que o professor desenvolva metodologias eficazes, metodologias que contemplam satisfatoriamente o aluno surdo. Ou seja, utilizar de recursos mais visuais, imagens, não falar de costa para o aluno, mas sempre falar em contato visual, para que, embora o professor não tenha um domínio da Libras, mas que a visão, a expressão do professor possa ser percebida com o aluno surdo, e assim ele possa compreender que, embora hoje tenha a lei que garante que quando o aluno surdo está inserido no celular, ele tenha do seu lado, acompanhando em toda a disciplina, em todos os dias, o intérprete de Libras, mas nem sempre as escolas têm esse intérprete, porque o mercado aí não está preparado e não tem ainda um grande número de intérpretes disponível para atender a grande demanda. Então é necessário que a escola realmente repense seu currículo. E de acordo com a citação de Machado, que ele fala em 2008, ele vai falar que a escola necessita refletir sobre o seu papel na sociedade, né? Qual a importância disso? Que ele também vai falar um pouco que muitas vezes a escola acaba expulsando, ou seja, não de uma forma direta, mas de uma forma indireta, expulsando alguns alunos por desconhecer o seu perfil, o que ele apresenta. Então é necessário a escola repensar sobre esse currículo, sobre o projeto político-pedagógico. O meu objetivo dessa monografia, o resultado alcançado, o que é que eu quero? É que essa monografia sirva de exemplo, seja como uma referência para qual for a pessoa que lê, seja professor, diretor ou acadêmico, ou pessoas ligadas à pessoa com deficiência, né? Possa ler e possa compreender e ter uma consciência, para que a partir do momento que o aluno estiver inserido no ensino regular, possa pensar, refletir sobre as suas ações, os seus planejamentos, que possa olhar o aluno surdo como uma pessoa de direito, de potencialidade, não ver ele como um coitadinho, como uma pessoa que está à margem da sociedade. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, ao meu eterno Senhor Jesus Cristo, né? Sem Ele, eu não teria nem ingressado nessa faculdade, a UNEB, né? Também agradeço a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, toda a minha família que contribuiu, que me incentivou a ingressar na faculdade, a estar aqui durante todos esses 4 anos. Sou eternamente grato a toda a minha família que me incentivou. Agradeço ele bastante, agradeço a minha família bastante, a minha mãe, meu pai, e também agradeço a toda a equipe da coordenação do polo da UNEB, na pessoa da coordenação, também no meu tutor presencial, Tiago Sarmento, que me orientou bastante, que tirou as dúvidas, também o meu professor Alfredo da Mata, que me ajudou bastante para a concretização, para a organização desse tema, também o meu orientador à distância, Gilmar Guzmão, que me incentivou, que me tirou as dúvidas, foi muito parceiro e contribuiu bastante. Também meus colegas do polo, todos
que contribuiu de uma forma direta ou indireta, né? Eu não vou aqui citar nome para não esquecer de ninguém, mas eu agradeço a todos vocês. Estou muito feliz por ter chegado até aqui nesse trabalho, né? Apresentando a minha monografia no trabalho de conclusão do curso. Sou eternamente grato a todos vocês e principalmente ao meu Deus.